a última linha da tabela. Eu só quis chamar a atenção para esse nome daqui, ó, limitação temporal. Porque além da limitação temporal, eu vou puxar uma observação aqui para falar da tal da limitação material. Concorda que limitação material, matéria, assuntos. Então, limitação material, a gente vai pensar como se fossem alguns assuntos, alguns tipos de atos. Vamos lá devagarzinho para poder a gente entender esse tópico. No caso da anulação, eu vou escrever e depois eu explico, porque vai ficar mais fácil eu explicar isso daqui depois que eu explicar a revogação. A anulação, ela não vai ter um limite material. Já a revogação, ela vai ter sim um limite material. Ou seja, alguns assuntos, alguns tipos de atos não podem vir a ser revogados. E quais são as limitações materiais da revogação? Eu vou fazer a lista e depois eu explico. Eu não posso revogar ato vinculado. Eu não posso revogar um ato que gerou um direito adquirido. Eu não posso revogar um ato consumado, que pode aparecer na sua prova sendo chamado de exaurido. Eu não posso revogar um ato complexo quando a revogação envolver apenas uma das partes. Vou explicar tudinho aqui, tá? Não se incomoda. Estou só montando o esquema. Então, se aqui eu estou dizendo que sim, existe uma limitação material, eu estou dizendo que esses assuntos daqui não podem ser revogados. Eu não posso revogar ato vinculado, eu não posso revogar ato que gerou direito adquirido, eu não posso revogar ato consumado e ato complexo por apenas uma das partes. Vou explicar isso aqui todinho. Vê só. Eu acho até que eu fiz uma questão dessa ontem, que eu fiz tanta coisa, quando não sei mais nem o que eu falei ontem. Eu saí daqui, eu não dei mais uma palavra. Fiquei em casa muda, fiquei mudo o resto da noite e não falei mais nada nisso. Mari fez, boa noite, Vim. E pronto, mais nada. Gastei todas as palavras que eu tinha ontem. Imagina o seguinte, ó. Revogar não é gerar a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Vamos lembrar de lá de trás. A análise de conveniência e oportunidade, quando o administrador ele pode analisar conveniência e oportunidade, ele não tem espaço para fazer escolhas ou tem? Tem. Porque fazer escolhas é analisar conveniência e oportunidade. E quando eu faço escolhas, eu estou diante de um ato do tipo vinculado ou discricionário? Discricionário. Vamos entender isso daqui, porque parece muita viagem, mas não é tanta viagem assim, não. Imagina o seguinte, deixa eu aproveitar esse microespaço aqui, depois eu apago. Uma licença para dirigir. Uma licença para dirigir. Quando tu passa na prova, o Detran escolhe se concede ou tem que conceder? Então, a licença, a gente já sabe, viu nas aulas passadas, que é um ato do tipo o quê? Vincular. Se é um ato vinculado, o ato vinculado não abre espaço para o administrador fazer escolhas. Vamos devagarzinho para a gente visualizar. Se eu paguei propina lá no Detran para conseguir minha carteira de motorista, quando descobrirem isso, minha licença para dirigir vai ser extinta, sim ou não? Vai. Mas é uma revogação ou anulação? Anulação. Porque se eu paguei propina, aquele ato não foi feito respeitando a legalidade. Ou seja, um ato vinculado, ele pode ser anulado? Pode. E um ato discricionário pode ser anulado? Pode. Qualquer ato pode ser anulado. Lembra que licença é ato vinculado. Já a autorização para colocar as mesas e cadeiras na calçada não foi um ato discricionário? Nos dois casos, se eu pagar propina, aquele ato, tanto da licença quanto da autorização, vai ser o quê? Anulado. Agora vamos lá devagarzinho. No caso das mesas e caldeiras... Caldeiras não, né? De bruxa. No caso das mesas e cadeiras na calçada, a autorização não é um ato discricionário? Então concorda que Maria,
A servidora lá da prefeitura, que eu dei o exemplo com ela, quando eu pedi para colocar mesas e cadeiras na calçada, no início Maria viu se era conveniente e oportuno autorizar ou não. Então Maria pôde fazer o quê? Escolhas. A autorização é um ato discricionário. Concorda que do mesmo jeito que Maria pôde escolher se concede ou não concede a autorização, Maria também pode escolher se continua ou não continua com aquela autorização? Então, ato discricionário, do mesmo jeito que eu escolho se concedo, eu escolho se revogo. Então, um ato discricionário, ele pode ser revogado, sim ou não? Pode, porque se eu escolho conceder, eu também posso escolher revogar. Agora, vocês passaram na prova do Detran, tudo certinho, passaram mesmo, e conseguiram a licença para dirigir. Aí eu sou o Detran. Eu posso olhar para a cara de vocês e falar, pessoal, vocês já passaram na prova, já estão com a carteira de motorista há não sei quantos anos, mas eu não estou achando conveniente e oportuno vocês dirigirem, então eu vou revogar a licença de vocês para dirigir. Posso fazer isso? Não, por uma razão muito simples. Revogar é poder fazer o quê? Escolhas. E só existe escolha em ato do tipo o quê? Discricionário. Não existe escolha em ato do tipo vinculado. É por isso que o ato vinculado, ele até pode ser anulado, mas ele não pode ser o quê? Revogado. Entendida essa primeira lógica? Então, eu só posso revogar atos discricionários. Eu não posso revogar atos vinculados. Lembra que essa lista daqui, ó, é o que eu não posso revogar. Também não posso revogar, isso aqui a gente já falou, né? O direito adquirido. Se um direito é adquirido, ele se incorporou ao seu patrimônio. Foi o exemplo das férias. Se você trabalhou os 12 meses, posso revogar seus direitos às férias? Não, porque ele se incorporou ao seu patrimônio. E o direito adquirido, pensa comigo, o raciocínio é bem simples. Eu escolho se concedo ou tenho que conceder. Se eu tenho que conceder, todo o direito adquirido, na verdade, é um ato vinculado. E eu só posso revogar se o ato for do tipo discricionário. Eu também não posso revogar um ato consumado, também chamado de exaurido. O que é um ato consumado ou exaurido? É aquele que já fez tudo o que tinha que fazer. Eu te dei uma autorização para você casar na praia no dia 1º de outubro de 2023, ano passado. Você já casou, já voltou de lua de mel, já está se arrependendo de ter gasto tanto dinheiro na festa, dizendo eu devia ter abatido as prestações aqui do apartamento. Já está até, às vezes, em crise existencial, quase separando, que a gente já está aqui em janeiro. Então, a tua autorização foi para 1º de outubro. Já teve teu casamento, já acabou lá a festa de casamento e a gente já está em janeiro de 2024. Posso eu, prefeitura, revogar a autorização que eu te dei para casar na praia? Revogar o quê? A autorização ainda existe ou ela já deixou de existir? Já deixou de existir. No dia que você usou a autorização, no outro dia ela já não servia mais para nada. Ela é um ato consumado. Ela é um ato o quê? Exaurido. Já está morto e não tem como matar morto. É por isso que eu não posso revogar um ato consumado, também chamado de exaurido. Agora, vamos lembrar aqui de um negócio. Tu lembra o que é ato complexo? Ato complexo é aquele que eu preciso somar vontades. Eu preciso somar a vontade A com, por exemplo, a vontade B para poder formar um único ato. O exemplo de ato complexo que a gente deu foi de nomeação de ministro do Supremo. Lembra que eu tenho o presidente da República que tem que entrar com acordo aqui com o Senado para juntos eles produzirem a nomeação do ministro do Supremo? Só que aí vamos imaginar o seguinte, imagina que aqui é a Secretaria de Saúde, aqui é a Secretaria de Educação. Tem hierarquia entre Secretaria de Saúde e Educação? Não. Aí digamos que eles se uniram em produzir um ato, que é uma portaria que libera o uso de máscaras. Olha a minha pergunta. A Secretaria de Saúde se uniu com a Secretaria de Educação para produzir o ato. Aí liberaram o uso de máscaras. Pode, depois de um tempo, a Secretaria de Educação sozinha revogar esse ato que foi praticado? Não, por uma razão muito simples. Se eu preciso dos dois para fazer o ato, para revogar esse ato, eu preciso da vontade de quem? Dos dois. É por isso que o ato complexo ele não pode ser revogado apenas por uma das partes. Se eu precisei de A e de B para fazer o ato, para poder gerar a extinção do ato, eu preciso da concordância de A e de B. Não basta de apenas um deles. De vez em quando isso aparece em prova, geralmente quando cai em prova, a pessoa bloqueia, porque não é comum cair isso daqui assim, né, de uma maneira muito frequente, é mais comum o restante. Mas a lógica eu acho que é o mais simples de todos. Se eu preciso dos dois para fazer o ato,
Para gerar a extinção do ato, eu preciso dos dois. Não pode ser de um sozinho. Essas são as limitações materiais que existem na revogação, mas não existem na anulação. No ato composto, eu precisaria, porque são atos distintos, na verdade. Então, é para tu mesmo? Foi tu que perguntou? Pronto, eu estava olhando para a pessoa errada. Então, existe o ato principal, existe um ato secundário, mas eles são atos independentes. Então, cada um pode revogar o seu próprio ato. De anulação e revogação foi, ó, como é que eu tranquilo, né? Anulação e revogação foi tranquilo. Ó, 48 minutos, tá light, né? O resto vai ser facinho. Cassação, caducidade e contraposição é rápido. Peraí, deixa eu ver se eu peguei o negócio. Eu tomei uma decisão, mas com base em um parecer. Aí esse parecer foi irregular, foi isso? O parecer foi irregular, então meu ato foi com base no parecer. Mas eles são atos distintos, são atos diferentes. Um caso é o ato, que seria o parecer, que é até um ato enunciativo. E, por exemplo, o que eu fiz foi uma portaria, que já seria um ato ordinatório. São atos distintos. No caso, a invalidade daquele parecer pode contaminar minha portaria. Beleza. Então, gera por consequência, mas são extinções distintas. Eu não sei se é isso a pergunta mesmo. Mas seria a extinção do parecer e a extinção da portaria. Eles não são dependentes um do outro. Nesse caso, depende se existe hierarquia ou não. Então, existiu hierarquia porque a maioria dos pareceres, ele não é vinculante, ele é opinativo. Então, eu vou escutar a opinião da pessoa. Então, eu poderia produzir aquele ato independentemente daquele parecer. Então, é um ato simples. Agora, se, por exemplo, eu pratico um ato que só pode ser aprovado por um parecer, aí seria composto se existir a hierarquia. Aí depende de como vier a questão. De anulação e revogação, eu ainda falo mais um pouco. Mas eu falo mais um pouco em controle. Porque agora eu tenho que emendar com isso daqui, ó. Cassação, caducidade e contraposição. Só que isso aqui é rápido. Isso aqui é 15 minutos para ver os três. Eu vou precisar pagar aquela tabela todinha, pode, né? Vou puxar para cá. Cassação. Quando é que acontece a cassação? Quando o beneficiário do ato deixa de preencher, o beneficiário do ato deixa de preencher as condições necessárias, deixa de preencher as condições necessárias à permanência de seu benefício. O beneficiário do ato deixa de preencher as condições necessárias à permanência do seu benefício. Vamos devagarzinho para poder a gente visualizar isso daqui. Então, a cassação acontece quando o beneficiário do ato deixa de preencher as condições necessárias à permanência de seu benefício. Vamos entender o raciocínio lógico dessa parte daqui. É quando o particular deixa de preencher a condição necessária ao benefício dele. Vamos lá devagarzinho. Imagina que você foi fazer a prova da OAB. Porque para poder você virar advogado, você não tem que passar naquela prova da OAB, que é uma licença para você exercer uma atividade profissional. Aí imagina que quando você foi fazer a prova da OAB, você fraudou a prova da OAB. Você fez a prova com ponto eletrônico aqui,
recebeu simplesmente o gabarito, pintou as bolinhas que mandaram você pintar e das 80 questões você acertou todas, porque você recebeu o gabarito. Até saiu no jornal que teve uma pessoa que acertou todas as... Devia pelo menos ter disfarçado, né, para não dar tanto na cara. Então, que você acertou todas, parará, parará. Enquanto ninguém descobrir, a sua licença para advogar se presume inválida ou válida? Vale. Concorda que aquela licença para advogar é um ato administrativo? É um ato de licença que te libera a exercer uma atividade. Só que aí depois descobriram que você fraudou a prova. Quando você fraudou a prova, aquele ato de licença continua existindo? A sua carteirinha da OAB continua existindo ou ela vai ser extinta? Você fraudou a prova. Ela vai continuar valendo ou vai ser extinta? Extinta. Como é o nome da extinção? Cassação? Não é cassação. Sabe por que não é cassação? Se você fraudou a prova, você não respeitou a o quê? Legalidade. Então, é uma o quê? Anulação. Vamos mudar agora a história? Eu fui fazer a prova da OAB, eu sou gênia. Eu sou gênia. Das 80 eu acertei 79, porque uma pintei sem querer errado no gabarito. Gênia e humilde, né? Então, eu sou gênia. Aí eu fiz a prova e para mim aquilo ali, eu fiz em 10 minutos. Era muito fácil aquilo tudo para mim. Então, quando eu recebi minha licença para advogar, ela é inválida ou válida? Válida, tudo certinho. Só que aí eu comecei a ficar muito famosa no mundo da advocacia, porque meus processos eu sempre ganhava e eles andavam assim, ó, parecia o Sonic, super rápido. Aí depois foram investigar e descobriram que eu, com toda a minha lábia, tinha um mega esquema de corrupção. Eu estava passando dinheiro para juiz, para promotor, para oficial de justiça, para todo mundo, para poder meus processos andarem rápido. É por isso que meu processo andava rápido, eu ganhava a causa, porque assim fica muito fácil. Então, agora, quando descobrir essa fraude, a minha licença para advogar, ela continua existindo ou ela deve ser extinta? Porque concorda que eu estou praticando atos incompatíveis com o exercício da advocacia? Então, eu que sou a beneficiária do ato, eu estou deixando de preencher condições que são necessárias à permanência do benefício de advogar. Se eu estou deixando de preencher condições que são necessárias ao benefício de advogar, a minha licença para advogar ela vai ser o quê? Cassada. Observe, existiu algum problema na concessão do ato? Não, o ato foi concedido de maneira válida, mas eu pratiquei atos incompatíveis com o exercício da advocacia. Então, como uma forma de punição aqui nesse meu exemplo, a minha licença ela vai ser cassada. Vocês lembram, eu não gosto nem desse exemplo que é tão nojento, mas vamos lá, aquele médico ridículo, aquele anestesista que tinha, né, na hora do parto, as mulheres, não vou falar muito não, para nem falar muito daquele desgraçado. Então, aquele médico, presumo que ele, né, passou em medicina de maneira lícita. Não sei se existiu alguma irregularidade, mas ele tinha o CRM. Depois que descobriu que ele fazia o que fazia com as pacientes que estavam lá, né, com anestesia na hora do parto, ele deve continuar com a licença para exercer a medicina ou deve ser cassada? Cassada, porque ele está praticando atos incompatíveis com o exercício da medicina, da atividade profissional. Então, veja que a cassação não é problema na concessão do ato, é um problema depois que faz com que o exercício da atividade se torne incompatível. De cassação era só isso para a sua prova. Fechado cassação? Cassação é facinho. Caducidade. Lembra para mim um negócio. É a primeira vez que a gente está vendo aqui no quadro esse nome, caducidade? Não. A gente viu isso aqui em outro assunto. Alguém lembra qual foi o assunto? Pessoas são tantos, né? Foi, isso mesmo. Foi lá em serviços públicos. Deixa eu só forçar a memória, porque já vou avisando, não escreve o que eu vou falar, porque essa caducidade é outra coisa. Ela tem o mesmo nome, mas é outra coisa. Vocês lembram lá em serviços públicos que eu dei o exemplo com as empresas de ônibus, que são concessionárias do serviço público de transporte? Beleza. Só que lembra que o contrato de concessão ele é assinado por prazo determinado, mas às vezes antes de acabar o prazo, aquele contrato é extinto? Aí a gente viu uma tabela que tinha assim, encampação e caducidade. Que eu até disse assim, que encampação é a extinção do contrato de concessão por interesse público. Lembra? A atividade, o concessionário não está fazendo nada de errado, mas a atividade não é mais do interesse público. O nome disso é encampação. Só que tinha do outro lado o nome caducidade, que é a extinção do contrato de concessão por culpa da concessionária. Aí eu disse assim, o ônibus está quebrando muito, chegando muito atrasado. Depois de um PAD, foi decretada a caducidade.
Em serviços públicos. O que é caducidade? Extinção do contrato de concessão por culpa da concessionária, que não tem nada a ver com essa caducidade que eu vou ver aqui. E por que eu estou falando isso? Porque na prova, quando você olhar esse nome caducidade, a sua prova, o seu edital pediu atos e serviços públicos. Tu tem que olhar se a questão é de serviços públicos ou se a questão é de atos. Que a depender do que se trate a questão, a resposta vai ser diferente. Porque o que é caducidade aqui? Ó? Vou resumir assim: eu tenho um ato que me autorizava algo. Ato que me autorizava algo. Depois veio uma lei, veja que é uma lei posterior, e a lei posterior ela proíbe o que antes o ato autorizava. Pergunta mais fácil do curso inteiro. Na hierarquia das normas, o que vale mais? A lei ou o ato na hierarquia? A lei. Então, a lei é superior a um ato administrativo. Por exemplo, o que vale mais? A autorização da prefeitura ou a lei? A lei. Então, imagina o seguinte. Eu lá no meu restaurante tinha um ato que me autorizava a colocar mesas e cadeiras na calçada. Tudo válido, tudo certinho. Depois, ou seja, de maneira posterior, foi feita uma lei naquele município e essa lei proíbe estabelecimentos comerciais de colocarem mesas e cadeiras na calçada. Concorda que agora a lei proíbe o que antes o ato autorizava? Então, na hierarquia das normas, o que fica valendo? A lei ou o ato? A lei. E aquele ato de autorização que eu tinha, ele vai ser o quê? Extinto. E como é o nome da extinção? Caducidade. Então, o que é a caducidade? É a extinção de um ato. E por que o ato está sendo extinto? Porque foi feita uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava. Então, caducidade é a extinção de um ato que foi feita uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava. Observe que é uma lei posterior sempre, porque imagina o seguinte, se no município já existia uma lei proibindo qualquer restaurante de colocar mesas e cadeiras na calçada, e lá na prefeitura me deram autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Concorda que essa autorização vai ser extinta? Agora o nome da extinção vai ser chamado de quê? Anulação. Porque se a lei já proibia colocar mesas e cadeiras na calçada e alguém me autorizou, a pessoa já feriu a lei. Então aquele ato ele vai ser o quê? Cadê o nome? Anulado. Agora, se podia colocar mesas e cadeiras na calçada, eu recebi a autorização, tudo certinho. E 6 meses depois foi feita uma lei proibindo, é uma lei posterior que proíbe o que antes o ato autorizava. O nome disso é caducidade. Relaxa. Não, calma. Calma. Caducidade desse ou de lá? Não. Não é um contrato, porque a concessão é formalizada por um contrato. Então, vai ter uma licitação. Quem vencer a licitação assina um contrato de concessão. Não é um ato, é um contrato. E essa é a grande diferença. Aqui, caducidade é de ato. Lá em serviços públicos, a concessão é um contrato. Então, a caducidade acontece quando? Quando a concessionária descumpre as cláusulas do contrato. Aí vai ter a caducidade. É, mas não é. É porque lá é contrato e aqui é ato. Mas foi perfeita. Porque imagina o seguinte: não, porque não é inválido, porque a invalidade a gente vai sempre analisar do momento que o ato foi feito. Quando o ato foi feito, podia colocar mesas e cadeiras na calçada? Podia, então o ato é válido. Só que aí depois foi feita a lei. Então não é que esse ato é inválido. Não é que vai existir anulação, ele é válido. Mas pela hierarquia das normas, vai ficar valendo a lei. Aí o nome específico para isso vai ser caducidade. Contraposição é bem facinho. De caducidade, alguma dúvida? Contraposição. Contraposição, o nome ajuda. Contraposição é posição o quê? Contrária.
Vou dar um exemplo aqui, ó. Ato de nomeação e ato de exoneração. Antes de eu dar esse exemplo, só para você visualizar com um exemplo bem babaca, mas que fica fácil. Imagina a tua adolescência, tu querendo ir para um show. Exemplo, você depende dos seus pais e só pode sair de casa se seus pais deixarem. Aí tu pediu na segunda-feira assim, mãe, posso ir pro show? Ela disse, pode. Aí na quinta-feira ela disse, ó, sabe aquele show? Vai mais não. O que vai ficar valendo? A primeira vontade, o pode pro show ou não pode pro show? Não pode. Porque o que fica valendo é o último, já que são atos de efeitos o quê? Contrários. Só para poder a gente ter um exemplo simples. Então, quando vários atos são produzidos, vai ficar valendo o último, se ele tem vontades contrárias. Numa linguagem bem simples, com a nomeação, tu está sendo chamado para entrar na administração. Com a exoneração, você está dizendo que você vai sair. Aquele negócio de tropa de elite daquele filme, não tem um pede para sair? Pede para sair é o nome técnico de pede a exoneração. Você está pedindo para ir embora. Você está pedindo a sua... Mas não ia ficar bonito no filme, né? Pede exoneração. Não, pede para sair é mais legal pro filme. Então, nomeação, tu vai entrar. Exoneração, tu vai sair. O que eu vou falar é a coisa mais ridícula de todo o curso, mas veja só. Concorda que se tu tá lá dentro é porque tu ainda não tá lá fora, mas tu já tá lá fora é porque tu não tá mais lá dentro? Aí tu diz, é nada, não é isso? É nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento em que sai o ato da sua exoneração, você continua lá dentro daquela instituição? Não, porque a exoneração é contrária à sua o quê? Nomeação. Então, a partir do momento em que sai a sua exoneração, não tem mais a sua o quê? Nomeação. Porque não tem como tu ser exonerado, mas continuar nomeado naquele local, porque está existindo uma contraposição. Só um exemplo simples de algo que a gente vai aprofundar mais para frente. João foi demitido da polícia, mas depois ele conseguiu provar a inocência, a demissão dele foi revista e ele vai ser, como é o nome da volta daquele que foi demitido? É readaptação, reversão, reintegração, é o quê? Reintegração. A gente vai ver isso, tá? Não se incomoda, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Então, João foi demitido. A demissão dele foi anulada, ele vai ser reintegrado. Tem como ele ser reintegrado e continuar demitido? Não, porque está existindo o quê? Contraposição. Então, contraposição é simplesmente atos de efeitos contrários. Aí fica valendo o último. É só isso. Dúvida disso aqui? Ué, foi rápido, não foi não? Acabamos um slide na aula de hoje. Foi tranquilo. Aqui, 4 e 5 foi tranquilo. Mas não acabamos atos ainda, porque ainda tem que falar de controle. Vou apagando isso aqui. Isso aqui já foi a foto daqui do meio? Não? Pronto. Eu não estou entendendo uma palavra, mas não é nada comigo, né? Não entendi nada que vocês falaram. Continuei sem entender. É, tem um negócio desse, né, em raciocínio lógico. Vou sair. Tá, informática. Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. É informática, é lógica. Não, altura, vamos mudar esse ponto. Informática, lógica, espanhol, ou inglês, graças a Deus, né? Estatística, que mais de estranho? Tudo é ótimo, né? Mas assim, é esse, né? Bom. Mas tem um negócio que é química, que me falaram antiquímica. Tá bom, bem, tranquilo, mas química? Não tenho ideia de para onde vai. É o negócio do carbono, né? Que eles se unem, né? A fórmula misericórdia. Lembrar não. Física também. Física é para lascar. Meu boletim parecia uma montanha-russa. A área de humanas, pá, chegar exata, pá, despencava todinho. Ó, matamos a parte da extinção dos atos administrativos, que eu te disse que é a parte mais importante. Anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição. Só tem mais um slide de atos. Ô, glória, hein? Que a gente está nesse assunto há 500 anos. Falta a gente falar do que é isso daqui, ó. Convalidação.
Eu trouxe essa lei daqui, que é a lei do processo administrativo federal. A de vocês é a lei do processo administrativo estadual, mas ela fala a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa disso daqui. Vamos dar uma olhada o que é convalidação. Na decisão que não acarrete lesão a interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis vão poder